Boa noite. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com amigos queridos, né, para começar mais um dia de trabalhos. Deixa eu ver se tem recados. Bom, tá escrito aqui, falando sobre o curso de quarta-feira, tem o Evangelho a 1h30. Tem o Evangelho às 1h30, e o curso das 2 às 15. E à noite, às 20 horas, ele é uma semana ele é presencial e na outra semana ele é online. Só isso que está escrito aqui. Tem mais algum recado, Elaine? Não. Então, vou ler a psicografia da noite. Carência material. Dizem alguns que é karma, outros que não procuram oportunidades, outros ainda preguiçosos e indispostos ao trabalho. Mas eu digo apenas que todos que passam por privações materiais merecem ser ajudados. Não importa o passado nem o presente, se podemos ajudar um irmão para um futuro melhor. Aliviar uma enfermidade, uma orfandade, uma falta de teto, é dever de todo cristão que segue Jesus. Aquele desprovido de preconceito, de julgamento, de desamor. Aquele cuja indulgência cobre todos de bênçãos, de cura e de amor. Abandonar um necessitado por desdém é cultivar um futuro em sombra. Aquele que caminha desleixado, desprotegido, abandonado, é um irmão nosso de caminhada. E enquanto não nos enxergarmos de mesmo parentesco divino, não veremos uma terra pacífica nem regenerada. Essa mensagem foi recebida aqui na casa no dia 15 de março de 2022. Então, vamos fazer a nossa prece. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mentores dessa tarefa, agradecemos mais uma vez pela oportunidade bendita de estarmos aqui juntos para estudarmos o Evangelho do Cristo e nos alimentar do pão divino. Gostaríamos de encaminhar também as nossas vibrações para o Alexandre, que vai ser o palestrante desta noite, e que ele possa ser inspirado para passar a mensagem da melhor maneira possível, para que possamos entender bem e sentirmos a vontade de sermos melhores, de praticarmos esse Evangelho no nosso dia a dia, sendo assim melhores nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. Estejam sempre conosco e que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por virem aqui hoje. No Evangelho, né, a gente sempre repete, né, o que é o Evangelho, né? O Evangelho é uma narrativa, né, da vida de uma pessoa que viveu na Terra chamada Jesus Cristo, né? Então, nessa narrativa que foi escrita por 4 pessoas diferentes, Mateus, Marcos, João e Lucas, né?
E é um compilado de coisas que foram vividas pelos próprios apóstolos, no caso Mateus e João, ou de histórias que ouviram de pessoas que conviveram com Jesus Cristo. No caso Lucas, que não conheceu Jesus Cristo, e nem Marcos, né? Esses dois eles não conviveram com Jesus. E o Mateus e o João, sim, né? Tanto é que o João se chama João Evangelista, né? Porque ele escreveu o Evangelho. E tem uma passagem no Evangelho de João que se passa naquela situação que a gente conhece como última ceia, né? O que é a última ceia? É a última vez que Jesus Cristo estava reunido ali com seus apóstolos, né? Então já era uma noite avançada e eles comeram juntos e Jesus deu as últimas lições, né? Os últimos ensinamentos para os apóstolos. Então a gente imagina que foi uma reunião ao mesmo tempo muito alegre, né? Mas ao mesmo tempo triste, porque Jesus fala que eles não iriam mais estar com eles, né? E então deve ter sido uma noite muito emotiva, muito emocionante. Então chega uma hora que Jesus fala assim, eu vou ler aqui. Em verdade eu vos digo, se pedis algo a meu Pai em meu nome, Ele vos dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e tomai, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos falei em parábolas. Virá a hora em que já não vos falarei em parábolas, mas abertamente vos anunciarei a respeito do meu Pai. Quando chegar este dia, pedireis em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai gosta de vós, porque vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e volto ao Pai. E os discípulos então disseram a Jesus, Eis, Senhor, que agora falas claramente e não mais falas em parábolas. Agora vemos que sabes de todas as coisas e não tens necessidade de que alguém te pergunte. Nisso acreditamos, a razão de que saístes de Deus. E respondeu Jesus, é agora que credes? Eis que chega a hora, e já chegou, para vós serdes dispersados, cada um para o seu próprio lado, e me deixares sós. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu vos falei estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo vós tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, né, em resumo, o que Jesus está falando? Né? Que ele fala, olha, toda vez que você orar em meu nome a Deus, Deus vai te atender. Né? E até agora eu falei em parábolas, ou seja, eu falei de uma maneira simbólica. Mas vai chegar um dia que eu vou falar abertamente, ou seja, eu vou falar a realidade, como é realmente, não simbolicamente, sobre Deus. E quando chegar esse dia, vocês vão pedir em meu nome a Deus, e não vai ser eu que vou rogar a Deus pelos seus pedidos, mas o próprio Deus vai te escutar, né?
porque Deus gosta de você e vocês entenderam aquilo que eu falei, né? E os discípulos falam, Senhor, agora a gente vê que realmente você veio de Deus, porque ensina de uma maneira que a gente entende. Então o que a gente entende? Que tem algumas coisas que Jesus falou que não está escrito aqui, né? Que talvez não era para a gente saber naquela época. E Jesus fala, mas é só agora que vocês acreditam em mim? Quer dizer, todos aqueles 3 anos que Jesus passou com os discípulos, falando aqueles ensinamentos, realizando aquelas coisas, eles não acreditavam, né? Então Jesus estava falando meio ironicamente, né? Tipo, agora que vocês estão acreditando em mim? É? E ele fala, agora chegou a hora que vocês vão ser dispersados. Ou seja, Jesus sabia que ele ia ser preso, torturado, crucificado, né? E os discípulos iam espalhar, cada um para o seu lado, como ele fala ali. Só que ele fala, mas não fiquem tristes, né? Porque eu não vou estar sozinho. Deus vai estar comigo. Né? E daí ele fala, eu disse tudo isso que eu falei para vocês para que vocês fiquem em paz. Porque ele sabia que ia ser um grande sofrimento, né? Os discípulos verem Jesus ser preso, ser torturado, ser crucificado, morto. Então eles falam, fiquem em paz. E ele ainda ensina, no mundo vocês vão ter tribulações. O que são tribulações? Problemas, sofrimentos, angústias, né? Contrariedades. Isso são tribulações. Mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Né? Ou seja, Jesus conseguiu não se deixar afetar por essas tribulações, porque ele tinha Deus junto com ele. E aí, a gente indo lá no começo da passagem, Jesus está falando da oração, né? Ora a Deus em meu nome, porque tudo que pedis em meu nome, Deus vos dará. E a oração, ele é um ato que? Um ato de comunicação, né? Somos nós tentando, né? Ou querendo, ou com a intenção de falarmos com Deus. Ou com o nosso intermediário aqui no planeta Terra, de Deus, que é Jesus Cristo. Né? Isso é uma oração. E ela pode ser, por exemplo, um pedido, né? Temos orações de louvor, de agradecimento, de súplica. Né? E isso acompanha a humanidade desde os tempos primitivos lá. Né? Através dos estudos, né, nós sabemos que os homens, né, os seres humanos lá do passado, já tentavam se comunicar com a divindade. Né? Eles tinham rituais, eles tinham práticas, né? Existiam até aqueles povos que, por exemplo, praticavam sacrifício, né? Sacrificava lá um animal. A própria Bíblia diz isso, né? Que Abraão, lá no Velho Testamento, eles sacrificavam lá um cordeiro, um animal. E que era um ato de muita fé, muito desprendimento, porque os animais eram a fonte de comida deles. E naquela época não tinha ali, né? Você abria a geladeira, ia no mercado, as pessoas morriam de fome mesmo. Se desse lá um problema e morressem os animais, se não nascessem as plantas, eles morriam. Não tinha, né, essa abundância que a gente tem hoje em dia de vou no mercado, abro uma geladeira. Se ele perdesse aquela criação, aquela colheita lá, eles passavam fome. Então era um ato de muita fé.
E isso existia em muitos povos, né? Essas práticas ritualísticas. Que era o quê? Para tentar se conectar com a divindade. E o que se pedia? Se pedia para ter abundância nas colheitas, né? Proteção contra os inimigos, sucesso nas guerras. Então se pedia a Deus para que nós pudéssemos matar os inimigos, que eles não nos matassem. Né? Se você for lá no Velho Testamento, está cheio de passagens assim. Né? Aquela passagem, as trombetas de Jericó. Então Deus, né? Deus avisa ali o general, olha, você vai lá na frente da muralha, toca as trombetas, aí as muralhas vão cair, vocês invadem lá, matam todo mundo e tomam conta da cidade. Que Jericó virou Jerusalém, né? Depois. Então, se pedir a Deus essas coisas. Né? O que não é muito diferente do que a gente faz hoje em dia. Né? O que a gente pede para Deus? A gente pede para arrumar um emprego. Tem gente até que pede para arrumar namorado, né? Namorada. Tinha aquela simpatia, né? Põe Santo Antônio de ponta cabeça, né? Antigamente o pessoal... Hoje em dia não sei se ainda tem alguém que ainda faz isso, mas... Né? A gente pede para... Tem lá os atletas, né? Faz uma oração lá para ganhar o jogo. Como Deus tivesse, né? Uma preferência ali. Eu acho que se Deus tivesse preferência, terminava sempre empatado, porque como é que ele vai dar preferência para um time para ganhar o jogo? Então, quer dizer, não tem tanta diferença, né, do outro lá que pedia para ficar forte e poder matar melhor o outro povo que ia guerrear. Né? É claro que também nós pedimos coisas sérias, né? A gente pede, por exemplo, para curar uma doença, né? Para poupar um sofrimento que a gente pode passar, a gente pede proteção, né? Eu, por exemplo, eu tenho o costume, né? Antes de viajar, a gente faz uma oração no carro, reza um Pai Nosso antes de pegar a estrada, a gente faz isso. Né? E aí a gente tem um pequeno paradoxo aí. O que é o paradoxo? É uma coisa que não faz muita lógica, né? Porque Jesus fala assim, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Deus te dará. Né? Então por que a gente não consegue? Por que no Deus não dá o que a gente pede? Quantas e quantas pessoas não fizeram orações para se curarem de uma doença e morreram? Eu mesmo, eu posso fazer uma oração antes de pegar a estrada e morrer. Né? Não é contraditório? Porque a gente não pode entender, né, que Jesus estivesse mentindo, que ele fosse uma fraude. Mas a gente vive, né, e a nossa experiência de vida nos mostra que nem tudo que a gente pede a gente consegue. Aliás, uma mínima parte de tudo que a gente pede para Deus na nossa vida. São poucas coisas que a gente alcança. Isso só no quesito de pedidos em oração, mas se a gente parar para pensar no mundo em si, Jesus fala que Deus é infinitamente justo e bom. Então por que no mundo a gente tem tanto sofrimento? Por que algumas pessoas nascem doentes já e outras têm tanta saúde? E às vezes aquelas que são doentes, têm o corpo debilitado, são tão boas, bondosas, e aqueles que têm saúde são más, causam sofrimento. Né?
a desigualdade de riquezas. Temos áreas onde a gente tem fome, escassez, e outras áreas que as pessoas desperdiçam, jogam fora a comida, pegam um prato de comida, dá uma bocadinha, não está legal, não gostei, joga um prato de comida fora. E num outro lugar do planeta tem gente morrendo de fome. Por que que Deus permite que isso aconteça? É por isso, por causa desse pensamento, que, pelo menos aqui no Ocidente, né? Europa, Américas aqui, América do Sul ainda tem muitas pessoas que têm fé, mas principalmente no mundo desenvolvido, que a gente fala, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, acham que Deus é um mito, né? É uma mitologia. Por quê? Por causa desse raciocínio. Se você pensar bem, tem lógica, né? Porque faz sentido o mundo ser do jeito que é e Deus ser infinitamente justo e bom. Então, como que a gente consegue resolver esse problema, esse mistério? Né? Até agora, a única doutrina que conseguiu me explicar isso é a doutrina espírita. Estou sendo aqui proselitista, né? Quer dizer, estou querendo trazer a brasa para minha sardinha. Não é bem isso, mas assim, eu não consegui até agora resolver essa equação, esse dilema, se eu não entender que nós temos que ir e voltar diversas vezes, em diversas vidas, regiões geográficas do planeta, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, para que eu passe por todas essas situações e aprenda, evolua como ser humano. Eu sou uma pessoa violenta. Eu gosto de bater nos outros, desafiar as pessoas, humilhar as pessoas. Passo uma vida inteira fazendo isso. Qual é o jeito que Deus usa para me ensinar que eu não devo ser violento, humilhar as pessoas, passar por cima dos outros, etc. Numa outra vida eu venho numa condição que eu sofro a violência. Eu sou humilhado. Os outros passam por cima de mim. Eu sinto aquilo na pele. Para daí numa outra vida opa, não devo ser assim. Não devo fazer para ninguém aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Eu tenho que passar pela tentação de ser rico para que eu desenvolva a humildade, mesmo na riqueza. Porque não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. Você ser rico, riqueza e humildade são coisas diferentes. Está cheio de gente rica, humilde, e temos pessoas pobres e orgulhosas. Nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, morri, me encontrei lá na espiritualidade. Pô, eu acho que eu já desenvolvi a humildade em mim. Né? Eu falo com os meus mentores lá. O mentor de Jesus é o próprio Deus, né? Você vê que ele fala, eu vou sair do mundo e voltar como Pai. Ele está lá no... Né? A gente aqui, no planeta, né? Na nossa condição ainda, a gente encontra com seres, né? Que nos ajudam, nos auxiliam. Falam, olha, você acha que você já desenvolveu humildade? Então tá bom, então eu vou te dar... Você vai voltar numa encarnação
que você vai ter muita facilidade material. E daí, de vez em quando, você vai ser tentado a dar aquela famosa carteirada. Ó, mas eu sou... Né? Você sabe com o que você está falando? Você vai ser tentado a passar por isso. Se você resistir, beleza, então você é humilde mesmo. Legal. Só que daí eu desenvolvi a humildade, mas eu tenho outras coisas para desenvolver também. Por exemplo, eu sou um cara preguiçoso. Não gosto muito de trabalhar. Eu passo por uma vida de dificuldades, de escassez material. Para quê? Porque eu seja obrigado a trabalhar, dar valor ao trabalho. Né? Ganhar o pão com o meu suor. Né? Isso é uma prova. Aí numa próxima, eu venho numa vida que, se eu quisesse, eu não precisaria trabalhar. Mas como eu desenvolvi esse meu lado de ser trabalhador numa outra vida, eu sou uma pessoa que sou trabalhador, mesmo não precisando. E daí a gente vai desenvolvendo todas essas virtudes. Uma doença, por exemplo, desenvolve muito a nossa paciência, né? Desenvolve nossa humildade. Então, todas as situações da nossa vida, se a gente for pensar bem, a gente sempre tem alguma coisa para aprender, alguma coisa para desenvolver, né? E Jesus fala para os discípulos, né, que até agora vocês não pediram nada em meu nome. E essa frase é para nós também, né? Se a gente tiver oportunidade de ler o Evangelho, a gente vê que Jesus orava. Ele orava constantemente. Sempre tem uma passagem, Jesus se afastou, foi para tal lugar e ficou orando sozinho. Né? Não tem o que ele pedia ali para Deus. Mas eu imagino que não era assim, Jesus, tomara que eu consiga... Deus, né? Jesus falando. Olha, na próxima cidade eu gostaria de um cavalo, um camelo forte para poder andar para a próxima. Tomara que eu conheça uma mulher que tenha dinheiro para ela me sustentar enquanto eu prego aqui para as pessoas. É razoável a gente pensar que Jesus pedia isso para Deus? Bens materiais. Se vier alguém ali me prender, Deus mata a pessoa, faz a pessoa quebrar a perna. Será que Jesus ia pedir isso para Deus? Mas é o que a gente pede, né? De vez em quando. Porque a oração é um pensamento. O simples fato de eu desejar que alguém sofra, já é uma oração. Tomara que aquela pessoa... Eu estou mandando meu pensamento para aquilo. Eu quero que a pessoa se dê mal. Já estou orando. É isso que Jesus fala. Até agora você não pediu nada em meu nome. Porque o que Jesus pede, né, a Deus? Essas virtudes que a gente falou antes. Paciência, humildade, coragem, força, firmeza de propósito, né? Diligência, quer dizer, não ser preguiçoso, né? Se a gente for ver no mapa, a distância, por exemplo, de Jerusalém para Galiléia, que é onde Jesus morava, são quase 1000 quilômetros. E Jesus andou tudo aquilo a pé. Será que alguém cogita de pensar que Jesus era preguiçoso? Ele não podia ser, senão ele não ia conseguir fazer tudo aquilo. Né? Então, todas as virtudes que eu tenho que desenvolver na minha vida, essa é a oração a Deus em nome de Jesus Cristo.
não é pedir bens materiais, não é pedir que o outro se dê mal. Tenho certeza que nunca ninguém aqui fez isso. Mas imagine eu fazer uma oração, olha, tomara que aquela pessoa perca o emprego para eu ficar no lugar dela. Tenho certeza que nunca aqui ninguém fez isso, mas eu acredito que alguém já fez. Isso é pedir ao Pai em nome de Cristo? Não. Aí a gente consegue resolver uma outra questão, né? Por que que Deus não atende, então? Porque Jesus fala, até agora você não pediu nada em meu nome. Quando que eu sou atendido? Quando eu peço essas coisas, essas virtudes. Força, determinação, coragem, fé, paciência, humildade. Estou desempregado? Pai, que eu possa acordar cedo, ter bom ânimo, demonstrar coragem, né? Que eu seja uma pessoa responsável se eu arrumar um emprego. Porque quem trabalha em empresa, eu já trabalhei, geralmente é assim, né? A pessoa vem pedir um emprego, ela só falta ajoelhar na sua frente e pedir pelo amor de Deus para você dar o emprego. Passa um tempo, aí a pessoa já começa a falar que o chefe é burro, que a empresa é uma porcaria, que a empresa não dá isso, a empresa não dá aquilo. Ah, eu não vou trabalhar. Né? O chefe falou, dá para você ficar meia hora? Não, não dá, hoje não dá. Tenho que ir na academia, tenho que fazer não sei o quê. Então, quer dizer, Deus atende a minha prece, me arruma um emprego e mesmo assim eu piso na bola. E a gente faz isso com tudo, né? Deus dá uma família pra gente, a gente fica espezinhando todo mundo na casa, enchendo o saco de todo mundo. Deus dá um emprego, eu falo mal do meu emprego. Deus me dá meu corpo, minha saúde, eu detono ele, né? Bebo igual não sei o quê, só como o que não presta, fumo só coisa que não presta, tal. Então, uma oração em nome de Jesus a Deus é a nossa própria vida. É como nós vivemos a nossa vida. Como a gente se comporta. Imagina se eu sou Jesus Cristo, né? Desculpa aí a pretensão. Mas o que será que eu preferia? Alguém que ficasse o dia inteiro ajoelhado, ai Jesus, eu te amo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, acende uma vela, não sei o que tal. Ou alguém que não faz mal para ninguém, que ajuda os outros, que é trabalhador, que não é calmo, não é violento, não é invejoso, não é arrogante. O que será que ele prefere? Então a nossa própria vida pode ser uma oração a Deus. Porque Deus vê, né? Ele sabe quando eu estou sendo hipócrita. Eu rezo aqui e tal, saio lá na rua, chuto o cachorro, xingo a pessoa que me fecha, brigo com a minha mãe quando chego em casa. O que adianta? Eu vim aqui, só estou perdendo meu tempo. Né? E para encerrar, a vida é cheia de problemas, né? De sofrimento, de tribulações. Cada pessoa sabe o que passa, né? Sabe o que a atinge, sabe lá no íntimo o que a faz sofrer. Mas Jesus fala ali no finalzinho, tende bom ânimo. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Dizendo, no fundo, para a gente o quê? Que como ele venceu o mundo, nós também
podemos vencer o mundo. Nós também podemos superar essas tribulações, esses problemas, se nós nos comportarmos da maneira que Jesus Cristo nos ensinou. Gostaria que fizessem comigo determinada coisa? Não. Então eu não faço para o outro. Gostaria que fizessem isso para mim? Então eu faço para o outro. Né? Pô, eu gosto que as pessoas sejam educadas, me tratem bem. É isso que eu vou fazer para os outros. Essa é a regra principal, que está lá, né? Perguntaram para Jesus, mestre, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu não consigo amar ainda lá o meu vizinho lá que me perturba. Tá, precisa amar. Então é o seguinte, ó, faz para ele aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Não consigo. Então tá. Então, ó, o que você não gostaria que ele fizesse para você, você não faz para ele. É o primeiro passo. Talvez numa outra vida você já consiga fazer. E numa outra vida você já consiga amá-lo. Que é o que os grandes homens e mulheres conseguiram fazer no mundo. João Evangelista, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, o nosso Chico Xavier aqui, da doutrina espírita. Eles já estão lá no... Né? Tipo, você pisa no pé dele e ele ainda... meu amigo... Fizeram com Jesus, né? Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que eles fazem. Ele já está ali. Talvez eu não estou nem naquele que eu não faço para o outro, aquilo que eu não queria que fizesse para mim. Eu faço aquilo que eu não queria que fizesse para mim e para o outro. Às vezes eu estou nessa ainda. Por isso que eu tenho que viver um monte de vidas e passar por um monte de problemas, para eu aprender isso. Eu fui lá no passado, né, mal, violento, desonesto, tal. Aí vem uma vida, sofro tudo aquilo, numa próxima, é bom. Eu sei o que é. Apanhar, ser roubado. Então não vou fazer. Né? Isso é que é orar a Deus em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Muito obrigado, gente, pela paciência. Uma ótima semana. Tudo de bom. Espero vê-los novamente aqui. Tá? E agora, alimentados pelo pão do Evangelho do Cristo, cientes da importância de uma boa prece, gostaríamos de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, pelo aprendizado, e gostaríamos também de encaminhar as nossas melhores vibrações para todos aqueles desabrigados que nesse frio não têm um lugar para morar, para dormir. Gostaríamos de mandar também para todos aqueles que se encontram doentes, aqueles que se encontram com Covid, ou mesmo com outras síndromes gripais. Que o teu amor, que a tua luz divina possa alcançá-los, dando-lhes o conforto e a coragem
para se sentirem melhores e confiarem no futuro melhor. Que possamos ir em paz para os nossos lares e distribuir com os nossos irmãos tudo que aqui recebemos de bom, que possamos ter uma boa semana e que possamos estar aqui novamente reunidos na próxima semana para aprendermos mais um pouco e para compartilharmos dessa nossa amizade, desse nosso carinho. Que assim seja, graças a Deus.